Queridos, conhecemos bem a passagem bíblica do Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 25, acerca das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Sabemos que a história da humanidade, ela foi escrita na eternidade pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Antes mesmo dela ser executada na história, já sabíamos que tinha um plano de redenção, uma promessa de restauração, uma promessa salvífica da parte de Deus para a humanidade. Essa humanidade na qual foi revelada na história, através da primeira profecia liberada pelo Senhor, no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, quando eles comem do fruto, a qual não era para ter sido comido, mas eles caem em pecado, eles veem a tua nudez, e Deus ali libera uma palavra revelando o plano da redenção, aonde viria um que nasceria da semente da mulher, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, e esse reconciliaria a criatura com o Criador, reconciliaria a humanidade com Deus, porque a humanidade foi criada, formada, estabelecida e recebeu o fôlego da vida para adorar a grandeza de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é verdadeiro. Mas por causa do pecado da humanidade, a humanidade ficou corrompida, mas corrompida até o momento da promessa ser cumprida diante dos nossos olhos. Apesar dela ter demorado um período de tempo para se revelar na história, na eternidade, diz que um cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Jesus já tinha pagado um preço alto pela minha e pela tua vida, para que nós hoje estivéssemos aqui recebendo a alegria da presença dele, recebendo o consolo da presença dele, recebendo o abraço da presença dele, e recebendo o regoziju e a alegria e a calmaria da presença da vida dele em nossas vidas. E Jesus, ele veio se revelando na história através de uma promessa que na eternidade já estava escrito, que Jesus alcançaria a tua vida para a glória de Deus Pai. E nós vemos que esse plano da redenção, ele foi executado na história de uma maneira muito singela e singular, mas profunda, pelo que Jesus operou por nós. Nós sabemos bem que por causa do pecado de Adão e Eva, todos os homens passaram a pecar, e a morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem, e por causa desse pecado a nossa natureza é pecaminosa, e só saímos desse pecado quando reconhecemos que Jesus, ele pagou o preço pelas nossas vidas, aceitamos o sacrifício dele e somos limpos, livres e purificados do nosso pecado e da nossa injustiça. E Jesus, sabe que ele falava muito ao meu coração? A promessa já foi feita, a promessa de restauração, a promessa já foi feita, a promessa da salvação. Mas sabe o que também foi feito? O preço que Jesus pagou pela tua vida, ele também já foi feito na cruz do Calvário, e por causa do preço da cruz, você tem vida hoje, você tem alegria hoje, você tem a presença hoje. Você pode até chorar, mas sabe que a alegria, ela chega na tua vida, porque um novo dia raia sobre a tua vida, sobre a tua história, e você não pode negligenciar o preço que foi pago na cruz do Calvário pela tua vida. E o preço foi alto, sabe por quê? Porque não foi preço de ouro, não foi preço de prata, não foi com coisas corruptíveis dessa terra, não. Aqui tem coisa boa, tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, tem as coisas maravilhosas deste mundo, mas nada compra o que Jesus fez pela tua vida, nada compra o que Jesus se operou na cruz do Calvário em favor da tua vida. Porque quando todo mundo olhava para você, olhava para a minha vida dizendo, não tem jeito, vai morrer da maneira que está, vai para a sepultura, o túmulo será fechado, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem credibilidade. Quando ninguém queria nada contigo, tinha Jesus no alto do Gólgota, na cruz do meio, dizendo,
pacto. E sabe o que significa aliança? A aliança é incorruptível. A aliança não tem emenda. A aliança não tem marca. Ela pode receber alguns arranhão, mas ela não se desfaz. E sabe que Jesus ele está dizendo ao meu coração: ei, não te preocupa não, essa aliança não vai ser quebrada. Não te preocupa não, que essa aliança não vai ser quebrada. O diabo está tentando colocar no teu coração que é tempo de parar, tempo de desistir, tempo de você não fazer mais a obra que ele confiou sobre a tua vida. Mas Jesus ele colocou essa palavra no meu coração para dizer: ei, a aliança é minha. Fui eu que coloquei no teu tempo, fui eu que assinei contrato contigo, fui eu que te esperei voltar, fui eu que me levantei sobre a face dessa terra para poder fazer essa aliança contigo. Então ele pode causar arranhão na tua vida, mas ele não vai quebrar a aliança que eu fiz contigo no alto do Gólgota. Só que sabemos bem que Jesus ele operou sobre o seu ministério terreno. Sabemos que Jesus ele operou grandes maravilhas, sinais e prodígios. Sabemos que Jesus ele veio para apresentar o reino de Deus que chegava sobre a terra. Sabemos nós que a presença do Espírito Santo, por um período de tempo no Antigo Testamento, ela se manifestava de uma maneira especial ou para uma obra específica, onde o Espírito descia, usava a vida de um homem ou usava a vida de uma mulher para realizar uma obra específica, mas não se manifestava ou não permanecia sobre a vida da humanidade. Ele retornava diante dos céus. Mas quando Jesus ele se manifesta em terra, o Espírito do Senhor ele desce sobre a vida de Jesus e pousa sobre a vida de Jesus de jeito, maneira que Jesus ele chega numa sinagoga dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Enquanto o Espírito fazia obra específica no Antigo Testamento, na vida de Jesus era constante a obra de Deus, era constante os milagres de Deus, era constante o que Jesus tinha para operar. E por causa da presença do Espírito sobre a vida de Jesus, tinha cura, tinha libertação, tinha restauração, tinha batismo, tinha avivamento, tinha transformação de cenário. Vou dizer de novo até entender: enquanto tem presença do Espírito Santo tem cura, enquanto tem presença do Espírito Santo tem libertação, enquanto tem presença do Espírito Santo tem renovo, enquanto tem a presença do Espírito Santo tem unção sobre o corpo todo, e o diabo não permanecerá no meio do povo dele, porque o Senhor colocará em retirada para a glória de Deus. E nós vemos que Jesus ele passava pelo teu ministério, aonde ele passava o cenário era mudado, coisas extraordinárias aconteciam através da vida de Jesus. Era muito sobre isso. Mas sabemos nós que Jesus ele ensinava acerca do reino de Deus, ele ensinava acerca do reino dos céus, ele ensinava acerca da justiça de Deus. Sabemos que essa operação de Deus na vida de Jesus, a cada vez mais que Jesus ele caminhava sobre a terra, ou quanto menos tempo ele tinha para caminhar sobre a face da terra, mais Jesus ele revelava acerca do reino de Deus, mais ele revelava acerca das coisas que haveria de acontecer, como Jesus se manifestando para os seus discípulos, falando acerca da tua morte, da tua ressurreição e da sua ascensão aos céus, e que breve momento de tempo, o que havia de vir viria e jamais tardaria de acontecer sobre a face da terra. Quanto mais Jesus ele caminhava sobre a terra, mais ele anunciava que o tempo do fim estava próximo. Quanto mais Jesus ele caminhava, e quanto menos pessoas estavam caminhando com Jesus, Jesus ele apresentava sinais acerca do que haveria de acontecer antes da segunda vinda dele acontecer sobre a face da terra. Mas antes dele se manifestar e ascender aos céus, e antes mesmo da alto do Gólgota na cruz do meio, Jesus ele falou para os seus discípulos: vocês não precisam se preocupar. Sabe por quê? Porque vocês não ficarão órfãos sobre a face da terra. Não, é necessário que eu acenda a presença do Pai, para que a presença do Espírito desça sobre a face da terra. Eu vou dizer de novo:
tranquilo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de papai tem muitas moradas. Meu querido, tem morada preparada para você. Tem morada preparada para o círculo de oração. Tem morada preparada para a mocidade. Tem morada preparada para a igreja do Senhor. Tem morada preparada, aleluia, que Jesus está preparando. Mas Jesus ainda está preparando a morada. Sabe por quê? Porque ele diz: na hora que a morada estiver preparada e o Pai der ordenança, eu venho buscar a minha igreja, os lavados e remidos, para estar diante da minha presença. Para onde estiver eu, estejais vós também. Hoje Jesus, ele está aqui manifestado através do teu Espírito Santo. Mas breve momento de tempo estaremos com ele com corpo de glória. Logo estaremos com ele com corpo glorificado. Nós vamos estar ali na cidade, aleluia, que as ruas são de ouro, os seus muros são de pedras preciosas, o seu rio é de cristal. Mas nada é mais belo do que sair ao encontro do noivo, aleluia, e poder abraçá-lo, aleluia, e ver ele enxugando dos nossos olhos toda lágrima. Meu querido, eu vou dizer de novo, hoje, pelo poder dessa palavra, Jesus, ele enxuga suas lágrimas, mas ela pode rolar amanhã novamente. Mas na eternidade, com o abraço do noivo, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais nada disso, porque Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Enxugar os teus olhos. Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos: fique tranquilo, está tudo sendo preparado. Só que em Mateus 24, Jesus, ele vinha se revelando acerca dos tempos do fim. Ele vinha se revelando acerca da consumação do reino dos céus. Porque, como eu disse, o plano da redenção, ela foi escrita na eternidade, ela precisa ser revelada por completo na história da humanidade. Parte dela já foi consumada sobre a terra, outra parte está prestes de ser consumada. Só que os discípulos de Jesus, eles se chegam até Jesus em particular no Monte das Oliveiras e começam a questionar a Jesus quando lhe sobreviria o tempo do fim e quando sobreviria a tua vinda. E Jesus, ele começa a despregar e a ministrar o sermão dos princípios das dores. Os irmãos conhecem quando houver guerra ou rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Isso é algo que continuamente acontece sobre a face da terra: guerra, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Isso é algo que acontece sobre a face da terra, é princípio de dores. Mas quando nós pegamos a vida do apóstolo Paulo, Paulo começa a mostrar que o Senhor, ele virá repentinamente, de uma forma que os irmãos precisavam estar vigilantes acerca da vida de Jesus. Por quê? Porque ele viria como dores de parto de uma mulher, que chegaria o tempo de dar à luz e não teria como escapar de maneira nenhuma. Sabe o que queria dizer com isso? Que a intensidade das dores aconteceria até a vinda de Jesus. Nós estamos no princípio das dores, mas as dores vão intensificar, as guerras vão intensificar, as pestes vão intensificar, as guerras vão intensificar. Mas isso é para causar medo, isso é para causar pavor? Não, é para que a igreja se desperte e comece a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, ele também te fez promessa. Qual promessa? Tribulação virá sobre a face da terra, mas tu que é servo meu, guardarei ti da tribulação que há de vir sobre este mundo. Foi Jesus que falou. E sabe que ele termina numa parte do sermão de Mateus 24 dizendo: vai passar céu, vai passar terra, mas a minha palavra é verdadeira. Essa aqui não há de passar sobre a face da terra. E se eu falei que te guardarei no dia da aflição que há de vir sobre o mundo, continue firme
minha presença, continue buscando a minha presença, diz o Senhor aqui nessa noite. Só que aí Jesus, ele chega em uma continuidade do sermão dos princípios das dores. E Jesus, ele começa a comparar o reino dos céus semelhante a 10 virgens, a qual prepararam as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Só que a Bíblia nos relata que as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo as suas vasilhas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu querido. As loucas aqui, elas tinham a convicção que ao sair ao encontro do esposo, ela já sairia para se encontrar com o esposo e não considerou no seu caminho que o esposo poderia tardar e vir a encontrar, e isso fez com que elas não levassem azeite de reserva para manter as suas lamparinas acesas. Mas a Bíblia também nos diz que havia 5 virgens prudentes, na qual elas levaram as suas lamparinas e levaram também azeite de reserva, porque ela sabia que independente do tempo, independente da estação, independente do caminho, elas iam encontrar com o noivo. Então passa a manhã, chega a tarde, passa a noite, entra a madrugada, vira o dia, tem azeite na reserva, tem azeite esperando o esposo, tem azeite esperando para entrar nas bodas. Mas a Bíblia nos revela que tardando o esposo, todas elas vai tosquenejar, todas elas vai adormecer, porque o tempo de dormência chega para todos, mas o que revela o que há em nossas vidas é o que vem depois do tempo da dormência. É depois do tempo da dormência que é revelado como as nossas vidas verdadeiramente se encontram com Deus, porque a Bíblia diz que era 10 virgens, e se era 10 virgens, era 10 mulheres puras. Vamos trazer para o dia de hoje, era uma igreja que vivia em santificação, aparentemente todas vivendo da mesma forma, de forma irrepreensível diante dos olhos dos homens. Diante dos olhos dos homens prega, diante dos olhos do homem louva, diante dos olhos do homem ora, diante dos olhos do homem evangeliza, diante dos olhos dos homens, aleluia, fala no nome de Jesus. Mas o tempo da dormência e o despertar da dormência revela quem é e quem não é na presença de Jesus. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Éfeso. Nós estudamos aqui nessa manhã, mas eu vou puxar os versículos antes. Paulo diz assim: vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então se proceda como filho da luz, porque todo fruto do Espírito está em toda bondade, benignidade e justiça. O que Paulo estava dizendo para os irmãos de Éfeso? Vocês viviam na obra do ocultismo, vocês viviam nas trevas, mas só que a luz de Cristo resplandeceu sobre vocês. Então desperta com que dormes, porque Cristo vai esclarecer a tua vida. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ei, o tempo de dormência chegou em Éfeso, mas eu estou trazendo uma palavra de graça e de misericórdia da parte do Senhor aqui para nossas vidas, que Ele está dizendo: ei, desperta do teu tempo de dormência. Você já adormeceu demais por esse período de tempo. Eu tenho obra com a tua vida, eu quero usar a tua vida, eu quero usar o dom que Deus te deu, eu quero usar o ministério do Espírito Santo que é sobre a vida que eu depositei. Ei, meu querido, você não pediu, mas eu decidi, fui eu que escolhi o dom na qual eu usaria a tua vida sobre a face da terra. Então é tempo de despertar, porque na hora que você despertar, fique tranquilo, se não tiver
aqui representa a presença do Espírito Santo. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. E quando tem ali lamparinas acesas, trevas vai se dispersando quando a luz passa. Vou dizer de novo, enquanto tem lamparina acesa, as trevas vai se dispersando quando você passa pelo caminho. Ei, meu querido, está fechado, vai abrir hoje. Aleluia. A enfermidade chegou, vai ser curado hoje aqui nessa noite. Ei, meu querido, o tempo, os dias mal chegou na tua vida, mas você vai sair vitorioso dessa guerra. O dia mal vai passar, a aflição vai passar, a dor vai passar na tua vida. E sabe que jeito você vai estar? Vai estar de pé, porque luz permanece na presença de Jesus e as trevas batem retirada. Foi cantado aqui nessa noite. Não tenha uma vida de formalidade ou uma vida de religiosidade. Tem uma vida de profundidade, que com profundidade nós teremos azeite. A Bíblia Sagrada nos revela, no versículo na qual eu li aqui, que tardando o esposo, bosquejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, tu crê nisso? Tu crê na palavra de Jesus? Eu quero dizer que à meia-noite o Espírito do Senhor revelou isso ao meu coração. A meia-noite é o final de um dia, o início de um novo dia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se tu crê no poder da minha palavra, um novo ciclo chega na tua vida hoje. O Senhor diz de novo ao meu coração: a meia-noite revela o final de um dia que passou e a revelação de um novo dia. E o Senhor está dizendo: ei, o ciclo que ficou passou, já foi para contar a história, foi para guardar testemunho, foi para que você vivenciasse algumas coisas da minha parte. Mas hoje é meia-noite, e meia-noite na minha presença, meia-noite na minha presença, meia-noite na minha presença, meia-noite na minha presença, tem um novo ciclo da minha parte para acontecer sobre ti. Sabe por quê? Porque aí vem o esposo na tua direção nessa noite para dizer: é novo tempo, nova história que eu escrevo sobre ti. Ah, mas isso é para quem crê, porque quem crê não vai lembrar do amanhã, quem crê, perdão, não vai lembrar do dia de ontem, quem crê não vai lembrar do que passou horas atrás, quem crê sabe o que passou, passou, o que é agora é o que o Senhor Jesus tem preparado para a minha vida, diz o Senhor. À meia-noite, meu Deus, agora foi embora. À meia-noite é a chegada de um novo ciclo. À meia-noite é a chegada de uma nova história. Mas você precisa estar preparado para essa nova história. Você precisa estar alicerçado para essa nova história. Você precisa estar preparado para viver este novo ciclo que Jesus está preparando para a tua vida. Porque à meia-noite, quando vem o brado, aí vem o esposo. Sai ao encontro dele. Todas se despertaram, todas se levantaram, todas foram preparar as suas lamparinas. Só que na hora que todas foram preparar as suas lamparinas, teve 5 que caiu em consciência. Que é mais uma simplicidade do que Jesus falou no meu coração. Não deixe para cair na tua consciência tarde demais. Vou dizer de novo: não deixe para cair tarde em tua consciência a necessidade de ter o azeite de reserva na tua vida. Por que você está dizendo isso? Porque as 5 virgens loucas, elas chegaram nas prudentes e está dizendo assim: dai-vos vós do seu azeite para nós, porque a nossa lamparina está apagando. Não, a nossa lamparina se apaga. Mas não está no culto todo dia? Não está levando
adoração todo dia? E por que não reconhece que está precisando do azeite? Por que não reconhece que está precisando ser tocado diferente? Por que não reconhece que está precisando viver algo sobrenatural da parte de Jesus? Meu querido, sabe que eu fico admirado com essa palavra? É que as virgens, aleluia, prudente, diz para elas assim: vai lá comprar do nosso azeite e não daremos, porque se eu der o meu azeite, faltará para vós e faltará para nós. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Segura, meu querido, a negligência de nós que temos azeite, de olhar que o irmão não tem e não fazer nada em favor da vida dele. Não estou forçando o texto, está aqui. Por quanto tempo aquelas 10 virgens não estavam junto preparando a noiva? Por quanto tempo? Eu não sei a profundidade do casamento judaico, da cultura judaica no casamento, mas essas virgens eram responsáveis de preparar a igreja. Você está entendendo que na coletividade somos igreja, mas na individualidade somos membros de um corpo, na qual se um padece, todos padecem. Então temos azeite, mas vemos que o irmão está andando conosco e está faltando alguma coisa na vida dele, e nós não oferecemos estendendo as mãos. Mas também não vou negligenciar, tem pessoas que preferem morrer batendo na porta e a porta fechada, mas não revela que está passando pelo momento de fraqueza. Estou acabado. As loucas foram comprar o azeite. Só que quando elas foram, quem chegou? O noivo. E o noivo não espera despreparados. O noivo espera pessoas preparadas. Porque se ele esperasse pessoas despreparadas, quando o noivo chegou, ele não teria levado as 5 prudentes para dentro da tua casa. Ele teria esperado as outras virgens vir com o azeite da reserva. Mas como Jesus está dando oportunidade para nossas vidas nessa noite, o Espírito do Senhor falava mais uma situação e eu encerro o perdão do horário. As prudentes entram com o esposo dentro da casa, a porta se fecha, e quando a porta se fecha, ele não é mais esposo. Quando a porta se fecha, ele não é mais noivo. Mas só que as virgens que não estavam preparadas, elas andaram pelo caminho, elas bateram na porta do caminho, porque tem muitas pessoas que conhecem o caminho, mas andam de qualquer jeito no caminho. Tem pessoas que conhecem a porta, mas está achando que a porta entra de qualquer jeito. Jesus, ele não abre porta para quem anda de qualquer jeito. Jesus, ele até permite você andar pelo caminho dele. Jesus, ele até permite você bater na porta dele. Mas quando elas batem na porta, elas não batem dizendo: noivo, abre a porta, somos amigas da noiva. Não, elas batem na porta dizendo: Senhor. Porque ou reconhecemos hoje que Ele é o Senhor, ou vamos reconhecer quando a porta fechar. Meu querido, eu não quero que eu e você andamos pelo caminho e batemos numa porta fechada. Jesus, ele me deu essa palavra para dizer: ei, te prepara que o tempo é chegado. Te prepara porque o brado, aleluia, da trombeta está próximo de se tocar sobre a face da terra. E se ela não tocar de forma coletiva, ela pode voltar ainda essa noite para buscar a minha e a tua vida. Então estejamos preparados para que Ele não diga: não vos conheço. As minhas ovelhas ouvem a voz e entra no meu aprisco. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.
E eu agradeço essa rica oportunidade.